Era o mês de maio do ano de 1945 e as paisagens outrora idílicas da região da Baviera na Alemanha estavam profundamente marcadas pelas cicatrizes de um conflito que parecia não ter fim mas que finalmente chegava ao seu melancólico crepúsculo sob o peso das botas aliadas naquelas terras. O ar da primavera trazia o perfume das flores silvestres misturado ao cheiro acre da pólvora e do metal retorcido que ainda emanava das carcaças de blindados abandonados pelas estradas. As tropas americanas avançavam de forma implacável e uma de suas conquistas estratégicas recentes foi a libertação de um hospital civil alemão que se encontrava em condições surpreendentemente boas para aquele estágio final da guerra. O exército dos Estados Unidos necessitava urgentemente de uma infraestrutura médica sólida para tratar o fluxo constante de soldados feridos que vinham das frentes de combate e aquele hospital era a solução perfeita. O prédio estava intacto, os equipamentos cirúrgicos eram de ponta para a época e uma parte considerável da equipe médica alemã composta por médicos e enfermeiras qualificados decidira permanecer em seus postos sob o comando dos novos ocupantes. A ordem vinda diretamente do alto comando aliado era curta e grossa, sem margem para interpretações. Os profissionais alemães deveriam tratar todos os soldados americanos feridos, sem qualquer tipo de discriminação ou exceção, garantindo que cada homem recebesse os melhores cuidados possíveis. No entanto, foi justamente nesse cenário de transição de poder e colisão de mundos que um problema grave e inesperado surgiu. Um soldado americano de pele negra chamado James Turner, que havia sido gravemente ferido em meio ao fragor da batalha, foi transportado às pressas para aquela unidade hospitalar. Ele precisava de intervenção médica imediata para que sua vida não fosse perdida e sua integridade física fosse preservada. Os paramédicos de combate o conduziram para dentro do hospital e o colocaram sob a supervisão de uma enfermeira alemã experiente. No entanto, ao se aproximar para realizar os procedimentos de rotina, ela parou bruscamente. Seu olhar não expressava o cansaço típico de quem viveu anos sob bombardeio, mas sim um desprezo gélido e paralisante. Ela olhou para a pele do soldado e para as insígnias de seu uniforme e, com uma voz carregada de uma arrogância injustificável, recusou-se a tocá-lo. A negação não tinha raízes em uma exaustão física ou falta de recursos médicos. Ela simplesmente se negou a exercer seu ofício porque James Turner era um homem negro. Ela informou ao oficial médico americano de plantão, o capitão Robert Hayes, que tratar aquele soldado estava abaixo de sua dignidade e que tal ato violava os princípios fundamentais pelos quais ela pautava sua vida e sua carreira. A notícia dessa insubordinação, motivada pelo mais puro veneno ideológico do racismo, não ficou restrita aos corredores daquela ala médica. Em questão de uma hora, o relatório detalhado do incidente chegou às mãos do general George Patton, o comandante da Terceira Armada, que se encontrava nas proximidades. O que se seguiu tornou-se uma das lições mais contundentes da história militar sobre o que acontece quando o preconceito cego encontra um líder que não possui um pingo de tolerância para a injustiça. Esta é a história de uma enfermeira que precisou aprender que em um mundo em transformação a derrota militar trazia consigo a obrigação de abandonar dogmas de ódio. Antes de continuarmos com os detalhes deste confronto histórico, certifique-se de se inscrever para não perder nossas narrativas sobre a Segunda Guerra Mundial, onde exploramos o choque entre velhos preconceitos e as novas realidades do século XX. Para compreender a magnitude desse momento é preciso primeiro conhecer o soldado e a enfermeira. James Turner era um jovem de apenas 22 anos de idade, natural do estado do Alabama, nos Estados Unidos. Ele havia se alistado no 70º Primeiro Batalhão de Tanques, uma das primeiras unidades blindadas compostas majoritariamente por soldados negros na história das Forças Armadas Americanas. Esse batalhão carregava o apelido orgulhoso de Panteras Negras, uma alcunha que não foi conquistada em escritórios de propaganda, mas sim através de sangue, suor e uma bravura incontestável nos campos de batalha da França até o coração da Alemanha. Os Panteras Negras haviam sido designados para a Terceira Armada de Patton em novembro de 1944 e o próprio general fizera questão de discursar para eles antes de sua primeira incursão em combate. Patton, de forma direta e sem rodeios, declarou que não se importava com a cor da pele daqueles homens desde que eles fossem eficientes em eliminar o inimigo, e foi exatamente o que Turner e seus companheiros fizeram. Cidade após cidade, batalha após batalha, eles provaram seu valor absoluto para comandantes que inicialmente duvidavam se soldados negros poderiam operar tanques complexos sob fogo intenso. Eles responderam com uma coragem que não deixava espaço para questionamentos. James Turner esteve presente em cada quilômetro desse avanço, viu amigos queridos tombarem em combate e enfrentou os mesmos canhões de 88 mm e a mesma artilharia pesada que qualquer outro soldado branco. 2 dias antes de chegar ao hospital, um estilhaço de uma granada de artilharia alemã rasgou sua perna durante um bombardeio violento nas proximidades de uma pequena vila bávara cujo nome ele sequer conseguia pronunciar corretamente. O ferimento era sério, embora não fosse fatal de imediato se recebesse o tratamento adequado. Turner precisava de cirurgia de limpeza e cuidados preventivos contra infecções, e foi por isso que os médicos o levaram para aquele hospital civil recém-capturado na Baviera. O hospital estava operacional, os estoques de medicamentos estavam repletos e várias enfermeiras alemãs permaneciam lá, obrigadas pelas autoridades de ocupação a continuar trabalhando sob a supervisão direta dos oficiais dos Estados Unidos. A enfermeira em questão era Grete Schneider, uma mulher de 38 anos de idade que dedicara os últimos 15 anos de sua vida à enfermagem. Ela era uma profissional altamente instruída, competente e técnica, tendo passado toda a duração da guerra cuidando de soldados alemães e civis feridos. No entanto, Grete Schneider era também uma adepta fervorosa do nacional socialismo. Embora não ocupasse cargos políticos oficiais, ela acreditava piamente na
ideologia da supremacia racial e na hierarquia que colocava a raça ariana no topo do mundo e todas as outras abaixo. Naquela manhã, quando o capitão Robert S. ordenou que ela cuidasse das feridas de Turner, ela olhou para o soldado e pronunciou um não curto e seco que ecoou pela sala de tratamento. Robert S. ficou genuinamente chocado. Ele vinha supervisionando a equipa alemã há 3 dias, e até então todos haviam-se mostrado cooperativos e profissionais. Ele pediu que ela repetisse o que dissera. A Greta afirmou com uma calma perturbadora que não iria tratá-lo. S. questionou se era uma questão de incapacidade técnica ou vontade, e ela respondeu que eram ambas as coisas, alegando que tal ato ia contra seus princípios mais profundos. O rosto de S. endureceu diante daquela declaração. Ele lembrou à enfermeira que Turner era um soldado ferido em combate contra o país dela e que agora, sob o comando americano, ela tinha a obrigação legal e ética de tratar qualquer paciente que entrasse por aquelas portas. Greta Schneider manteve sua postura altiva e afirmou que, como enfermeira alemã, possuía padrões que não poderiam ser violados. Se percebeu que a discussão não era sobre medicina, mas sobre a cor da pele do homem na maca, e embora quisesse forçá-la fisicamente, ele sabia que, como oficial médico, não tinha autoridade para coagir um civil de forma direta. Naquele momento, ele mesmo cuidou de Turner, limpando a ferida e aplicando pó de sulfadiazina para evitar o agravamento da situação, enquanto Schneider observava tudo de braços cruzados a poucos metros de distância. Assim que terminou o procedimento, S. redigiu um relatório detalhado sobre o ocorrido. O documento subiu rapidamente pela cadeia de comando, passando pelo administrador do hospital e pelo comandante do corpo médico até chegar à mesa de Patton. O general leu o relatório 2 vezes em silêncio, seu olhar fixo no papel, descrevendo a recusa baseada na raça. Ele ordenou que seu jipe fosse preparado imediatamente e partiu em direção ao hospital sem aviso prévio. Patton entrou no edifício trajando seu uniforme completo com as 4 estrelas reluzindo nos ombros e seus famosos revólveres com cabos de marfim pendurados no cinturão. Sua presença era magnética e intimidante, fazendo com que todos os funcionários parassem o que estavam fazendo. Ele encontrou o capitão S. e ordenou que lhe mostrasse quem era a enfermeira em questão. S. o conduziu até o posto de enfermagem, onde Greta Schneider preenchia formulários. Ao ver o general e reconhecer sua patente, ela se levantou imediatamente. Patton encarou por longos segundos, estudando cada traço de seu rosto antes de perguntar se ela era a mulher que se recusara a tratar um soldado ferido. Ela confirmou sem hesitar, dizendo que se tratava de uma questão de princípios e convicções enraizadas em 12 anos de uma cultura que pregava a desigualdade humana. Patton, com a voz baixa e carregada de uma fúria contida, disse que as convicções dela não passavam de propaganda nazista e que no novo mundo que estava surgindo, aquelas ideias não tinham mais lugar. Ele afirmou que James Turner era um homem muito superior a ela, pois cruzara o oceano como voluntário para lutar contra a tirania enquanto ela se escondia atrás de preconceitos covardes dentro de um hospital seguro. Patton deu a ela um ultimato cristalino. Ela voltaria à sala de tratamento, pediria desculpas ao soldado Turner e passaria a tratar cada paciente que chegasse, independentemente da cor da pele, com total profissionalismo e competência. Caso contrário, ela passaria o restante do período de ocupação aliada limpando as latrinas do exército americano. Greta Schneider tentou argumentar, alegando que o general não poderia forçá-la, mas Patton a cortou com uma autoridade absoluta, dizendo que ele era o comando supremo e que a decisão era dela. Naquele exato momento, o silêncio que se seguiu foi tenso e carregado de eletricidade. Schneider olhou ao redor e percebeu que seu mundo havia realmente desmoronado. As regras que ela seguiu por mais de uma década foram pulverizadas pela vitória aliada. Ela entendeu que se recusasse seria humilhada e forçada a um trabalho que considerava degradante, enquanto que se aceitasse estaria renegando tudo o que acreditava sobre superioridade racial. Patton observou o cálculo mental que ela fazia e viu o momento exato em que a resistência dela se quebrou. Ela balbuciou que iria tratar os pacientes e Patton a obrigou a dizer em voz alta que trataria a todos, sem qualquer distinção. O general então ordenou que ela fosse imediatamente se desculpar com Turner e voltasse ao trabalho. Greta Schneider caminhou lentamente até o quarto onde o soldado estava. Ele ainda aguardava o transporte para a retaguarda com a perna devidamente enfaixada. Ela parou ao pé do leito e murmurou um pedido de desculpas protocolar, oferecendo assistência caso ele precisasse de algo. Turner, um homem que enfrentara o racismo sistémico em seu próprio país e o ódio mortal nos campos de batalha, apenas acenou com a cabeça e agradeceu. Com uma cortesia básica que contrastava profundamente com a grosseria anterior da enfermeira, ele não proferiu sermões ou palavras de ódio, apenas aceitou a reparação com a dignidade de quem sabia o seu valor. Schneider deixou o quarto e durante as semanas seguintes cumpriu suas obrigações sem uma única reclamação, tratando soldados negros e brancos com a mesma precisão técnica. Muitos se perguntaram se aquele episódio mudou o coração daquela mulher. Provavelmente convicções tão profundas não desaparecem do dia para a noite. Mas o importante foi que seu comportamento mudou e a justiça foi estabelecida na prática. Anos depois, alguns críticos questionaram os métodos de Patton, argumentando que a coerção não gera uma mudança real de pensamento. Mas Patton não estava tentando ser um educador ou um terapeuta. Seu objetivo era proteger seus homens e garantir que eles recebessem o respeito e o cuidado que conquistaram com sangue. Turner se recuperou totalmente, voltou para sua unidade para lutar as últimas semanas do conflito e depois retornou para sua casa no Alabama, onde viveu uma vida longa e produtiva. A história da enfermeira que lhe negou socorro tornou-se um relato que ele contava ocasionalmente, não com amargura, mas como um exemplo de quão longe o preconceito pode levar uma pessoa e de como a autoridade correta pode restaurar a ordem. Greta Schneider continuou trabalhando naquele hospital durante todo o período de ocupação e nunca mais houve qualquer registro de recusa de sua parte. Ela aprendeu que em certas
Circunstâncias. A decência humana básica deve prevalecer sobre qualquer ideologia distorcida. Patton, por sua vez, nunca mencionou esse incidente em suas memórias ou escritos. Para ele era apenas mais um problema logístico e disciplinar resolvido em meio a uma guerra colossal. Para as pessoas que testemunharam aquela cena, porém, foi um lembrete vívido de que a igualdade às vezes precisa ser imposta pela força quando os corações ainda se recusam a aceitá-la. Se você estivesse no lugar do General Patton, naquele dia teria agido da mesma forma ou teria buscado uma abordagem diplomática e pedagógica? Deixe sua opinião nos comentários, pois o debate sobre justiça e direitos humanos é sempre atual. Se você aprecia histórias da Segunda Guerra Mundial que mostram o choque entre a realidade e o preconceito, não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais conteúdos como esta. História de James Turner e Gretchen Schneider permanece como um testemunho silencioso de uma época em que o mundo estava sendo reconstruído das cinzas e onde cada gesto de justiça, por menor que fosse, ajudava a moldar o futuro que vivemos hoje. 1945 foi o ano da vitória militar, mas episódios como este mostram que a vitória moral ainda estava sendo disputada em cada corredor de hospital e em cada interação humana. A firmeza de Patton garantiu que um soldado que deu tudo de si pelo seu país não fosse humilhado no momento em que mais precisava de ajuda, e esse é o verdadeiro legado de liderança. Proteger aqueles que estão sob seu comando a todo custo, independentemente das circunstâncias externas ou de ideologias falidas que tentam diminuir o valor de um ser humano com base em características superficiais. Assim encerramos este relato, esperando que ele traga reflexão sobre a importância da ética e do respeito mútuo em todas as esferas da vida e da sociedade moderna que tanto preza pela liberdade, conquistada naqueles anos de sofrimento extremo nas planícies e cidades europeias. O sacrifício de homens como James Turner nunca será esquecido enquanto houver quem conte suas histórias com a devida honra e clareza histórica que o tempo exige de todos nós.